o homem de Deus chega ali para nutrir. Eu costumo dizer lá para a minha igreja que o pastor Enoque não é pastor só da igreja Batista Tadeu Fernando. Indiretamente, ele estende esse pastoreio para todos quantos ali passam. E se há momento em que o pastor mais se realiza, pelo menos essa é a minha vivência, ao longo de tantos anos, é quando ele está, muitas vezes, ele e a ovelha, ele e a alma necessitada, nutrindo-a a exemplo do grande pastor de almas, Jesus Cristo, que se valeu dos grandes momentos, seus grandes sermões, não foram para um auditório como esse aqui. Não foi para Maracanã cheio, nem Mineirinho, nem ginásio lá, consulado, não sei, mas foi para pessoas individualizadas, dando tratamento individual. Grande sermão da água viva. Foi para uma. O grande sermão do novo nascimento para uma pessoa. Vejam a grandeza do trabalho pastoral. Só um homem realmente marcado por Deus suporta tamanho encargo. Os improvisados, os emocionados com essa função, os despreparados, com certeza não aguentarão aquilo que Paulo, que não foi tão pastor, mas pode dizer com propriedade do grande mestre que foi, do grande apóstolo que foi, do grande teólogo que foi. Eu nunca deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus. Pastor, esse homem, vamos dizer que ele precisa ser quase completo. Que a palavra diz que ele tem que pregar a palavra. Prega a palavra. Então ele tem que ser um bom pregador. Ensina a palavra. Aliás, essa é a grande função do pastor. O aperfeiçoamento dos fiéis. O teu lapidamento. Eu estou no meu segundo ano de ministério à frente de uma próspera igreja. E nesse ano eu já disse que eu vou mergulhar fundo no lapidamento da minha membresia. Não sei quanto tempo eu vou ficar lá, mas segundo o meu conhecimento de Deus e daquilo que eu entendo de vocação ministerial, de chamamento para uma região, e para uma região que eu conheço bem, porque anteriormente a essa minha segunda vinda já tem uma história de 12 anos, embora de uma outra denominação, nessa região do norte de Minas, e agora já foi entrando mais um ano, foi entrando no segundo. Eu entendo que o Senhor me quer ali por um tempo bastante prolongado, quem sabe, até o dia do meu encontro com o Senhor, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, não sei, mas eu antevejo isso. E é o tempo que o Senhor me dá para o lapidamento, o aperfeiçoamento das minhas ovelhas. É muito conhecido de nós pastores a advertência de Salomão. Olha bem o teu rebanho, cuida bem olha o estado das suas ovelhas. Lapidar, aperfeiçoar é tarefa difícil. O pastor ele prega, o pastor ele ensina, o pastor é em um sentido, não em um sentido escatológico, mas em sentido de abençoar, um ministrador, um autêntico profeta da palavra de Deus, com a vantagem de anunciá-la, de profetizá-la com todos os oráculos já prontos, com a revelação acabada. E bênção que nós temos. Assim diz o Senhor, e eu digo a palavra, e a palavra abençoa. Jeremias, Daniel, Sofonias, Isaías, não tiveram a vez que nós tivemos que ter a palavra pronta, acabada. O pastor é esse homem, um homem como esse, que muitas vezes não é bem entendido, quando acontece ele
reverte no Israel de Deus, através de incautas denominações. Com certeza, nós pastores somos questionados, mas o Senhor é aquele que tem nas suas mãos os seus pastores. E Ele nos guarda, Ele nos abençoa. Nós podemos dizer, pastor Geraldo, como Paulo fala, a nossa capacidade vem do Senhor. E nos mantemos firmes, estáveis, motivados para essa obra. Está muito certo o pastor Osmar, na sua reflexão, no boletim que acabaste de receber, que a igreja, numa interação com o pastor, porque não podemos esperar tudo dele, vai realizar todas essas coisas que estão aí, oração, obediência, cooperação e mais algumas outras coisas que ele fala lá. Esse é o homem que Deus chama. Quem é o pastor? É um homem comum, igual aos demais, mas um homem com um chamamento inquestionável. Como seria que os nossos pastores, eu me refiro especificamente do nosso grupo artista ao qual pertencemos, ao qual pertencemos, jamais, a exemplo dos levitas, a exemplo do ensino paulino, que os que vivem do altar devem ser mantidos pelo altar. E o Velho Testamento, ele extravasa uma palavra abençoada, quando reconhecemos que o Senhor é realmente o nosso pastor, nada realmente não. É verdade que todos são chamados para a obra de evangelização, pregação, de ensino, de missões, todos são chamados, mas há homens com um chamamento específico. Portanto, nesta hora em que essa igreja espera realizações, espera um deslançamento, espera um novo momento, a prefeitura está esperando, com certeza, Janaúba está vivendo uma expectativa muito grande com relação ao novo prefeito, aos vereadores que aí foram encostados, e a igreja Primeira Batista, com certeza, vive um clima de expectativa. Sim, porque o Senhor, Ele é sábio, e Ele proveu, na sua sabedoria, pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, profetas, doutores, para o corpo, visando o aperfeiçoamento, é porque esses homens, eles têm algo para dar, têm algo para fazer, e os exemplos são eles. Finalizando, quero dizer às igrejas que o pastor, ele não age numa instituição imperial, oligárquica, de carreira, como se o cristianismo estivesse propiciando uma carreira de carne para ele. Não temos exemplos bíblicos, não temos exemplos na Bíblia disso. O que a Bíblia ensina é que o pastor, ele é inserido no corpo. É um membro, é um servo ali. A igreja o reconhece como tal. Esse homem é preparado, esse homem é doutrinado, esse homem é lapidado numa casa de profetas, abençoado pela igreja, que pede sua ordenação e, consequentemente, assume os encargos decorrentes dessa ordenação. E tudo isso está na Bíblia. Paulo e Barnabé, por exemplo, representavam o que havia de melhor lá na igreja de Antioquia. O ministério é para aqueles que apresentam uma capacitação mínima. A igreja mandou para o campo o que ela tinha de melhor, o seu melhor teólogo, o seu melhor mestre. E ele ali se desgastou antes de sair a campo para ganhar o mundo gentílico. Ele passou meses ministrando ali, ministrando a palavra, discipulando aqueles neófitos na fé, para que a igreja estivesse firmada, motivada. Esse é o trabalho que o pastor deve fazer. Não é apenas pregar,
realizar funerais, estudos, é um trabalho tão amplo. Por isso, gente da melhor qualidade é que precisa estar nessa frente de batalha. E o Senhor não erra, não. É o homem que é. O Senhor chama o que há de melhor. E esse homem, porque é servo pastor, ele, quando retorna de suas atividades, Paulo e Barnabé fizeram isso, prestaram relatório à igreja, se dirigiram à igreja que os abençoara. É assim que o homem de Deus age. E os batistas, mais do que qualquer outra denominação, conhecem isso muito de perto, por causa do nosso processo democrático. Tudo feito na mais plena democracia. Por isso que essa festa, ela se enche de gozo, ela se enche de brilho, porque é o desfecho de todo um processo em que a mão de Deus trabalhou, em que os irmãos conheceram a vontade de Deus, e ela vem à tona agora, através de um ato em que nós estamos não ordenando, porque ele já foi ordenado, já estudou, uma igreja pediu a sua ordenação, ele foi consagrado ao ministério, mas é como se fosse um novo começo na sua vida. A cada pastorado que eu recebi, foi assim que eu me retemperei diante de Deus e do Senhor. E para uma hora é como essa. O pastor, um homem, como disse Paulo, em nada tenho a minha vida por preciosa. Um homem descompromissado com as estruturas humanas. Eu tenho pregado que nada deve ocupar o lugar do pastor a não ser o ministério. Houve uma época da minha vida que, por extrema necessidade, eu tive que trabalhar regularmente, mas hoje vivo só do ministério, e o meu ministério mudou quantitativo e qualitativamente. O pastor Geraldo, na frente de uma igreja tão próspera, de tantas possibilidades, uma cidade de 70 mil habitantes, ele tenha de Deus a sabedoria de fazer como Gideão fez. Gideão, num momento estratégico, num momento providencial de Deus, foi levantado, dividiu aquele seu exército, o exército de Deus, determinou para ele, e não aquela multidão de 30 mil ou 32 mil, mas os seus 300. Distribuiu em 3 companhias, foram ao combate, sufocaram os inimigos ali, porque antes o Senhor havia planejado em seu coração: vai, Deus, nessa tua força, e ganhará, e conquistará. A vitória é tua, Deus. Um homem descompromissado com o mundo, totalmente. Em nada tenho a minha vida por preciosa. No entanto, que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Esse é o pastor. E esse é o vosso pastor, Geraldo. Dai de mão a esse homem, caminhe com ele, e com certeza as vitórias virão em nome de Jesus. Amém.